Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nessa aula vou ajudar você a confeccionar o tapete oval com degradê de cores. Esse aqui é um excelente tapete para quarto de bebê. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 85 de comprimento e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color da Círculo, fio número 6, mas você pode utilizar qualquer outra numeração seguindo o mesmo passo a passo. Aqui no centro eu utilizei a cor 3346, em seguida a cor 3526, depois utilizei a cor 3390 e para finalizar utilizei a cor 7136, que é a cor marsala, esse mais escuro. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, essa com cabo emborrachado que tem essa pegada muito boa, facilita muito o trabalho. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro aqui para cortes e acabamentos. Esse tapete é bem fácil de confeccionar porque eu utilizei aqui os aumentos de pontos progressivo, aquele mesmo aumento de ponto que eu ensinei para fazer em trabalho redondo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima caso você queira tirar dúvida, tá? Aqui, olha, estas duas etapas você pode fazer com quantas voltas você precisar e na última etapa aqui a gente faz uma adaptação, mas também é bem fácil você mudar aí o comprimento caso você queira o seu tapete mais longo, tá? Você consegue seguir o mesmo passo a passo seguindo as dicas aqui do canal. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo 51 correntes porque é múltiplo de 16 mais 3. Mas você pode fazer com qualquer outra quantidade, desde que seja múltiplo de 16 mais 3, seguindo o mesmo passo a passo. Por exemplo, você pode começar com 19, com 35, porque 16 vezes 2 dá 32, né? Com mais 3 dá 35. No meu caso aqui é 16 vezes 3 dá 48, com mais 3 dá 51. E assim você pode aumentar o comprimento aí do seu tapete sem nenhum problema. E seguir o mesmo passo a passo que o acabamento vai dar certo também. Vou fazer aqui então um total de 51 correntes. Olha, comecei aqui já fazendo as correntinhas. É bem importante manter aqui a regularidade na distância entre uma correntinha e outra, tá? Vou fazer aqui então um total de 51 correntes e já mostro para você como que a gente começa a primeira volta no trabalho. Fiz aqui então um total de 51 correntes, mas como eu disse, se você quiser um tapete aí mais longo, você pode iniciar acrescentando mais 16 correntes aqui, tá? Então, independente aí do comprimento que você for fazer, desde que seja múltiplo de 16 mais 3, você pode seguir o passo a passo que vai dar certinho, o acabamento dá certo também. Vou voltar aqui agora na penúltima corrente, ou seja, na segunda, contando da agulha para trás, e vou prender com ponto baixo, pegando somente um fiozinho, como se nós fôssemos começar aqui um tapete retangular, tá? Prendi aqui com ponto baixo. Vou fazer agora duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora eu vou continuar fazendo ponto alto em todos os outros, em todas as outras correntinhas, sempre pegando somente um dos fiozinhos assim, olha, da corrente, tá? O outro fiozinho a gente deixa para trabalhar já do outro lado quando for completar aqui a volta. Nós vamos fazer uma volta completa. Quando chegar lá no final do cordão aqui de correntes, eu vou mostrar para você como que a gente faz o contorno lá para fazer a parte oval do trabalho, tá? Então vou continuar fazendo aqui ponto alto em todas as correntinhas, pegando somente um fiozinho. E aí mostro para você como fazer o contorno lá para que fique bem direitinho também. Já estou chegando aqui no final do cordão. Na última correntinha nós vamos fazer diferente, tá? A quantidade de pontos aqui, olha, fiz até a penúltima. Agora, quando chega aqui na última correntinha, dentro dessa última corrente aqui eu vou fazer 8 pontos altos, tá? Fiz aqui um ponto alto para cada uma das correntinhas, mas quando chega na última aqui, olha, eu vou fazer 8 pontos altos dentro da mesma corrente, tá? Então, pegando aqui no mesmo lugar, olha, eu vou fazer um ponto alto. Novamente no mesmo lugar, 2. Como nós iniciamos aqui, né, é a primeira correntinha que nós fizemos, é natural aqui, olha, normal se essa correntinha aqui afrouxar um pouco mais, mas aí é só a gente puxar essa ponta de fio aqui e ajustar, viu? Já tenho 2, olha. E aí ele vai arredondando aqui, olha, vai ficando oval. 3.
4, ele vai funcionar como se fosse um anel mágico, tá? A gente consegue ajustar essa laçadinha aqui, olha. 5, tanto, olha, viu que abriu um pouquinho, mas eu consigo ajustar puxando porque funciona exatamente igual a um anel mágico, tá? Puxando essa pontinha aqui. Então, é só seguir fazendo, olha. 5, né? 6, 7, 8 pontos altos. Você viu que eu fui dando a volta aqui para ficar arredondado, né? Vou alongar aqui agora, olha, eu vou puxar essa pontinha de fio, como eu disse, funciona como um anel mágico, então ele vai ajustar essa última correntinha aqui, que ao fazer 8 pontos altos dentro dela, ela alonga um pouquinho, mas aí só ajustando, olha, já fica perfeito de novo aqui, tá? Agora eu vou continuar fazendo pontos altos em todas as outras correntinhas novamente, olha, na direção do ponto alto que nós fizemos do outro lado, vou fazer agora um ponto alto e vou aproveitar, olha, vou prender essa ponta de fio aqui para já ir fazendo o acabamento, já ir escondendo. Ou seja, na última correntinha eu fiz 8 pontos altos para formar aqui essa parte oval aqui do tapete. Outra dúvida aqui que muita gente tem quando eu estou trabalhando, tem gente que fala, parece que o seu fio é mais fino, tá? Eu mostrei lá no começo que é um fio número 6. Outra maneira da gente descobrir isso aqui, olha, é que nós temos 6 fiozinhos aqui, né? Então, esse aqui é um fio número 6, tá? Tem gente que pensa que eu estou trabalhando com fio número 4 por conta dos meus pontos. Mas é só conferir assim, sempre no acabamento também de um trabalho, você consegue conferir que o meu fio tem 6 fiozinhos, indicando que é um fio número 6, tá? Tem 6 pontinhas de fio aqui, olha. Se fosse um fio 8, teríamos 8 pontinhas de fio. Se fosse um fio número 4, teríamos 4 pontinhas de fio, tá? Vou refazer esse ponto alto aqui novamente, olha, para ele ficar certinho, que ele ficou meio torcido. E vou continuar fazendo ponto alto em todas as correntinhas aqui na direção dos outros pontos altos, que aí aqui, olha, na pontinha aqui, na última correntinha, ficou oval. Eu vou seguir assim repetindo, porque lá no início desse cordão, nós não fizemos oval ainda, né? Nós só voltamos na segunda correntinha e fizemos um ponto alto. Então agora eu vou continuar fazendo ponto alto até chegar lá, e aí eu mostro para você como que faz a outra parte oval lá desse trabalho aqui. Vou seguir fazendo, olha, um ponto alto para cada uma das correntinhas, no outro fiozinho que ficou sobrando, que nós pegamos somente um dos fiozinhos, né, na correntinha. Então agora eu utilizo a outra parte aqui da correntinha para fazer a outra lateral do tapete. Já vou aproveitando para esconder essa ponta de fio aqui para fazer o acabamento. E quando chegar na outra ponta lá, eu mostro para você como fazer a parte arredondada do tapete. Já estou chegando aqui no final do cordão, olha. O último ponto alto é aquele que nós fizemos iniciando com um ponto baixo na penúltima corrente, tá? Aquele que a gente voltou, olha, na segunda correntinha, fizemos um ponto baixo, 2 correntinhas para formar o primeiro ponto alto, certo? Na direção desse mesmo ponto aqui, o que eu vou fazer agora é completar um total de 8 pontos. Já temos um, né, formado então por um ponto baixo e 2 correntes. Agora eu vou completar, olha, na direção desse mesmo ponto, vou fazer mais 7. Então esse aqui já é o primeiro. 2. 3. 4. 5. Ajustar ele aqui. 6. 7 pontos altos aqui na direção do mesmo ponto baixo que nós fizemos para iniciar aqui o primeiro ponto. Eu até separei ele aqui, olha, para ficar bem mais fácil você visualizar. E aí eu não vou alongar muito essa alça aqui, tá? Deixa ela bem ajustada aqui na agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos após o ponto baixo. Então, contando, olha, com essas 2 correntes, nós temos aqui também um total de 8 pontos altos, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com as 2 correntinhas, 8 pontos altos. Aqui no comprimento do tapete, como eu fiz múltiplo de 16, né, tenho vezes 3,
tenho um total de 48 pontos altos, sem contar então a parte oval, já que na outra parte oval eu tenho também 8 pontos altos, que são aqueles que nós fizemos dentro da mesma correntinha, ou seja, dentro da última correntinha, tá? Então aqui no comprimento eu tenho um total de 48, em cada uma das partes oval aqui do tapete eu tenho 8, ou seja, mais 16, tem um total de 64 pontos altos no total. Vou começar a próxima volta, aqui mesmo, né, finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá na parte oval. Como que eu defino qual é a parte oval? A parte oval do tapete é onde nós temos 8 pontos no mesmo lugar, aqueles que nós fizemos para fazer a parte arredondada, né? Então vou seguir, olha, até chegar no último ponto aqui, que não estão todos juntos, ou seja, vou seguir com ponto alto até aqui, porque o próximo, olha, já está tudo junto aqui, 8 pontos aqui. Então isso aqui é a parte oval do tapete. Então vou seguir até aqui, olha. Teremos aqui um total, contando com as correntes, um total de 49 pontos. Por quê? O primeiro ponto aqui, as 2 correntinhas que nós fizemos, está em cima do 8º ponto aqui da primeira parte oval aqui do tapete, tá? E depois dele, sim, olha, depois das 2 correntinhas, teremos um total de 48 pontos até chegar lá. Eu vou fazer até lá o final e mostro para você como que a gente vai contornar lá para ficar certinho lá também. Cheguei aqui na parte oval do trabalho e eu tenho aqui um total de 8 pontos no mesmo lugar, ou seja, na mesma correntinha aqui, formando a parte oval. Eu vou utilizar aqui a mesma técnica que eu utilizei para fazer aquele aumento de pontos em trabalho redondo num vídeo que eu postei aqui anteriormente. Se você não viu, vale muito a pena assistir. Ele está aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês. Eu tenho aqui então, olha, exatamente a metade de um tapete redondo, ou seja, eu tenho aqui um total de 8 pontos altos formando a parte oval. Lá no trabalho eu fiz o trabalho redondo com 16 pontos. Nesse caso aqui eu tenho metade aqui e a outra metade na outra ponta do tapete. Então a lógica para fazer esses aumentos de ponta é exatamente a mesma. Eu vou pegar aqui, olha, no primeiro ponto dos 8 que foram feitos juntos aqui para formar a parte oval e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, 2 pontos altos em cima do primeiro ponto dos 8 que formam a parte oval. Eles ficam assim, olha, 2 pontinhos junto no primeiro. Vou no segundo ponto e vou fazer também 2 pontos altos. Isso chama-se aumento de ponto, né? Olha, 2 pontos no segundo, no terceiro ponto, novamente 2 pontos juntos, digo juntos no mesmo lugar, tá? Não são finalizados juntos, é diferente. No quarto ponto de base, novamente 2 pontos altos. No quinto ponto de base, vou fazer também 2 pontos altos no mesmo lugar. No sexto ponto de base, também 2 pontos altos. No sétimo ponto de base, novamente 2 pontos altos. E no oitavo e último ponto aqui que forma a parte oval, mais uma vez 2 pontos altos. Veja que eu tenho agora, olha, formando a parte oval, um total de 16 pontos altos, tá? Porque tem 2 pontos altos em cada um dos 8 que nós fizemos na volta anterior. Agora eu já estou de novo aqui na parte retinha do tapete, olha, e para cada um dos pontos eu vou fazer um ponto alto, tá? Aqui na parte reta do tapete nunca vai ter aumento. Daqui até o final do trabalho nunca faremos aumento. Os aumentos ficam sempre só aqui na parte oval, tá? Então, olha, fiz 2 aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Agora eu volto a fazer somente um ponto alto para cada um dos pontos de base. Eu vou seguir assim, olha, após o aumento, até completar um total de 48 pontos altos, porque essa é a quantidade que forma aqui o comprimento do tapete. E aí teremos novamente a parte oval. Só que aqui, olha, nós não vamos contar 8, somente 7, né? Porque o oitavo aqui é exatamente onde eu comecei aqui fazendo 2 correntinhas para formar o primeiro ponto alto. Mas fica fácil saber aqui, olha, porque
no mesmo ponto onde tem todos os outros pontos juntos, aqui eu começo a fazer os aumentos de pontos, tá? Então vou seguir aqui agora com ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá, e eu mostro para você bem detalhado lá como fazer os aumentos também, inclusive como completar a volta para não ficar aparecendo, mas a técnica é exatamente a mesma que eu utilizei para explicar para vocês como fazer o aumento de pontos em tapete redondo. Também tem um outro trabalho que eu postei aqui no canal mostrando que mesmo com correntinha a gente consegue fazer a finalização ficar bem disfarçada ali, não ficar aparecendo tanto, tá? Então vou seguir fazendo o meu aqui, quando chegar lá na outra parte oval eu mostro para você como fazer também. Já cheguei aqui na parte oval novamente, isso é bem fácil identificar, olha, porque todos os pontos estão juntos numa correntinha só, né, aqui formando a parte oval. Então eu vou começar a fazer os aumentos de ponto. Olha, no primeiro ponto vou fazer 2 pontos altos juntos, digo no primeiro dos 8 que foram feitos no mesmo lugar, tá? 2. No segundo ponto, novamente 2 pontos altos. No terceiro também, olha, faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Vou no quarto ponto de base aqui, faço também 2 pontos altos. No quinto, novamente 2 pontos altos. No sexto ponto, faço 2 pontos altos também. Eu estou contando aqui para facilitar, quando chegar aqui no final você vai ver que já tem um ponto. No sétimo ponto de base, 2 pontos altos. E no oitavo ponto, olha, são as correntinhas, né, que formam o primeiro dos 8 pontos que nós fizemos aqui. Já tem 2 correntinhas aqui em cima dele, olha, formando o primeiro ponto. E para que eu faça 2, então já tem 2 correntinhas formando, falta fazer somente mais um ponto alto. Para que esse acabamento aqui fique bem disfarçado aqui, veja que no pé dessas 2 correntinhas tem aqui esta alcinha aqui, olha, formada por o ponto baixíssimo que nós fizemos para finalizar a volta anterior. Eu vou pegar exatamente nesta alça aqui e fazer um ponto alto. E aí, contando então com as 2 correntinhas que nós fizemos para iniciar esta volta, tenho aqui então 2 pontos altos em cima do oitavo ponto dos 8 que temos aqui na volta anterior, formando a parte oval. E aí eu finalizo aqui a volta, tenho aqui então também, olha, nos 8 pontos altos aqui, olha, desta parte oval, 2 pontos em cima de cada um deles, tá? Aqui eu tenho 16 pontos agora porque eu fiz 2 pontos altos. Na outra parte oval ficou do mesmo jeitinho, olha, fica bem direitinho, contornando aqui então a parte oval, 16 pontos altos, tá? No comprimento vai depender aí de como você fez a quantidade. Eu fiz aqui com 48, né? Múltiplo de 16, 3 vezes 16 dá 48, mas se você fez um comprimento diferente não tem problema. Vou começar a próxima volta e é do mesmo jeito, olha, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Veja que ele já forma esta alcinha que eu mostrei para você aqui quando eu fui finalizar a volta. Tá vendo aqui, olha, no pé destas 2 correntes que formam esse primeiro ponto alto, tem esse fiozinho aqui que forma essa alça. Se eu não finalizar a volta pegando nesse fio aqui, desse jeito aqui, aí fica aparecendo esse fio e aí aparece muito onde eu comecei e terminei a volta. Como eu peguei exatamente nesse fio, olha aí como fica bem discreta aqui a finalização dessa volta, tá? E não fica aparecendo. Então tenho aqui 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até chegar na parte oval novamente. E aí chegando lá eu mostro para você como contornar. Desta vez nós faremos os aumentos um pouquinho diferente, tá? Não faremos aumento em todos os pontinhos de base. Então, mas é bem fácil também porque os aumentos são progressivos e você vai chegar, olha, fazer ponto alto até chegar aqui onde tem os 2 primeiros que estão juntos que nós fizemos na volta anterior. Tem esses 2 pontos altos aqui, eles estão marcando o início aqui da parte oval, tá? Eu vou fazer até chegar aqui, vou fazer ponto alto até nesse ponto aqui e aí nos próximos aqui, olha, quando começar a parte oval, eu mostro para você, explico aqui para você como fazer. Mas até lá eu vou fazer somente um ponto alto para cada ponto de base aqui para marcar o comprimento do tapete.
Já estou chegando aqui na parte oval, e aqui, olha, é bem fácil a gente identificar quando chegou aqui na parte oval, porque tem aumento de pontos, né? Aqueles pontos que nós fizemos juntos no mesmo ponto de base, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Na volta anterior, nós fizemos esses aumentos em todos os 8 pontos da primeira volta, ou seja, tem 2 pontos aqui no primeiro, 2 aqui no segundo, 2 no terceiro, né? Em todos eles. Eu vou fazer o aumento nesta volta aqui sempre que eu chegar no segundo ponto dos 2 que nós fizemos juntos. Ou seja, aqui nesse primeiro aumento eu vou fazer somente um ponto alto em cima do primeiro. Quando eu chego no segundo, eu faço 2 no mesmo lugar. No outro aumento, faço um em cima do primeiro. Quando chegar no segundo, eu faço 2 no mesmo lugar. Vou mostrar aqui, olha. Primeiro aumento está aqui, tem 2 pontos juntos. Então, faço um ponto alto no primeiro. Já no segundo, eu faço aumento de pontos. São 2 pontos altos em cima dele, olha. Logo à frente, olha, tenho novamente um aumento de pontos que nós fizemos na volta anterior. Eles estão assim bem juntos porque nós fizemos em todos os pontos de base na volta anterior. No primeiro eu faço somente um ponto alto. E aí no segundo eu faço os 2 pontos para fazer então aqui um aumento nesta volta também. Novamente um aumento de pontos aqui, olha. No primeiro eu faço somente um ponto alto. E eu vou fazer então o aumento de pontos aqui no segundo desses 2 que nós fizemos aqui na volta anterior. Novamente aumento de pontos. Então, no primeiro eu faço somente um ponto alto e faço o aumento de pontos em cima do segundo desses 2 que foram feitos na volta anterior. Um ponto alto em cima desse aqui, porque ele é o primeiro do ponto de aumento. Já no segundo, faço o aumento de pontos. Eu fazendo dessa forma aqui, eu vou continuar tendo aqui 8 pontos de aumento nessa volta, tá? Vai aumentar 8 pontos aqui na parte oval, porque eu estou fazendo, olha, sempre que chega no segundo ponto dos 2 que estão no mesmo ponto de base, olha. Eu fiz 2 aqui, olha, 1, 2, porque esse aqui é o segundo dos 2 que fizemos na volta anterior. Depois eu fiz somente um ponto alto. No segundo ponto dos 2 que estão juntos, fiz novamente 2 pontos altos. Esse aqui é o primeiro, olha, dos 2 que estão no mesmo ponto de base, então fiz somente um nele. No outro eu fiz 2 pontos altos. Eu vou fazer isso então nos 8 pontos de aumento, né? Então teremos a mesma quantidade. Vou fazer até chegar ali no final da parte oval para você ver. Aqui é o primeiro, não faço aumento, faço sempre no segundo ponto de base. Somente um ponto aqui em cima desse primeiro. Já no segundo ponto de aumento, faço 2 pontos altos. Aqui, olha, o último ponto de aumento. Faço somente um ponto em cima do primeiro. E aí, no segundo, faço o aumento aqui também. Desse jeito aqui, fica bem retinho aqui a parte oval. Olha, eu vou mostrar aqui para você. Olha só. Contornei toda a parte oval fazendo o aumento de pontos, ficou bem arredondado, bem certinho e ficou retinho aqui, olha. Tá? A parte oval. É só fazer o aumento de pontos sempre que chegar no segundo ponto de aumento. Eu vou fazer agora ponto alto em cima de ponto alto aqui no comprimento do tapete, até chegar aqui na parte oval novamente. Olha, tenho exatamente igual. 2 pontos altos juntos aqui, olha, demarcando aqui a parte oval novamente. No primeiro eu faço somente ponto alto, quando chega no segundo dos 2 que estão juntos, aí eu faço 2 pontos em cima dele. Vou para o próximo aumento, faço somente um ponto em cima do primeiro, no segundo ponto alto eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer até chegar e eu mostro aqui na prática. Já estou chegando aqui na parte oval novamente, ou seja, tenho logo à frente aqueles 2 primeiros pontos que nós fizemos no mesmo ponto de base, ou seja, o primeiro aumento de pontos. Vou fazer do mesmo jeitinho. No primeiro dos 2 que foram feitos juntos, eu faço somente um ponto alto. Já no segundo, eu faço então
o primeiro aumento de pontos nesta volta aqui, nessa parte oval. Olha. 2 pontos altos em cima do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos aqui. Olha. Eram 2, olha. Agora são 3, tá? Nesse bloquinho invisível aqui que nós não temos separado, tá? Porque eu fiz somente um ponto em cima do primeiro, e aí no segundo eu fiz 2 pontos altos. Vou para o próximo. Também tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No primeiro eu faço somente um ponto alto. Já no segundo dos dois que foram feitos juntos, eu faço o aumento de pontos. Então, isso aqui é bem fácil memorizar, porque sempre que você chegar onde tem um aumento de pontos na volta anterior, tá? Aí você vai fazer o aumento de pontos em cima do segundo dos dois que foram feitos juntos na volta anterior. Independente da volta que você esteja, onde esteja o aumento, sempre que encontrar o aumento de pontos, nós vamos fazer isso, fazer o aumento de pontos em cima do segundo dos dois que nós fizemos na volta anterior. É bem fácil esse tipo de aumento aqui, que é o aumento progressivo, né? Ele é feito em blocos, só que aqui não está separadinho, aquele formato de pizza, né? Separando aqui a parte oval, só que a gente consegue manter o mesmo estilo de aumento de pontos, mesmo com os pontos altos bem juntinhos. E é claro, aqui para que os pontos não fiquem separados um do outro, não deixe alongado esta alcinha aqui que está na agulha, tá? Ela bem ajustada aqui na agulha, vai deixar os pontos bem juntinhos, eles não ficam separados um do outro, olha. Vou continuar aqui, no próximo aqui também tem mais um aumento, faço somente um ponto alto no primeiro. Já no segundo eu faço 2 no mesmo lugar. No próximo tem 2 novamente, faço um ponto alto no primeiro. No segundo eu faço 2 no mesmo lugar. O próximo aumento aqui, olha. No primeiro ele está sozinho, no segundo eu já fiz as 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Deixa eu colocar aqui assim para você ver bem como ficou. Olha, o primeiro está sozinho, já o segundo já tem 2 correntinhas aqui formando o primeiro ponto. Teria que fazer 2 pontos altos ali no mesmo lugar, só que como eu comecei, eu não fiz os 2 no início da volta, né? Para que eu faça agora, olha, o segundo dos 2 que temos que fazer aqui nesse mesmo ponto de base, porque ele é o segundo dos 2 que foram feitos juntos aqui, olha, na volta anterior, eu vou fazer nesta alça aqui para esconder ela. Assim fica bem discreta aqui a finalização dessa volta, e eu tenho novamente 2 pontos altos, olha, no segundo ponto de base. Deixo essa alça bem ajustada, finalizo com ponto baixíssimo na segunda das 2 correntinhas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Olha, um ponto alto e as 2 correntinhas formando o segundo ponto alto na direção dos 2 que nós fizemos junto na volta anterior. Eu tenho aqui finalizado, então, a terceira volta aqui no trabalho, olha, e ele vai ficando bem direitinho, tá? Eu vou começar a próxima volta do mesmo jeitinho. Todos os aumentos de pontos aqui que nós vamos fazer é exatamente igual. Começo com 2 correntes, não faço o aumento, olha, ele é o segundo ponto dos 2 que tem junto aqui, mas eu não começo fazendo o aumento aqui, eu deixo para mim fazer nesse ponto aqui, eu deixo para mim fazer no final, nessa alcinha aqui, olha, que tem no pé das 2 correntes, que assim fica bem discreto, tá? Eu vou seguir com ponto alto, olha, o próximo ponto aqui, ele fica bem imprensadinho aqui, então tem que tomar cuidado para não esquecer ele, tá? Tem que fazer ponto alto nele. Como não tem aumento de ponto aqui no comprimento do tapete, nunca vai ter aumento de pontos aqui, tá? Sempre um ponto alto em cima de cada um dos pontos. Até porque, se você olhar na volta anterior, não foram feitos 2 no mesmo ponto de base. Nós só vamos fazer aumento de pontos quando tiver 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui no comprimento não tem. Então, somente um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui na parte oval. Quando chegar aqui, nós vamos começar a fazer o aumento, olha, no segundo ponto dos 2 que foram feitos juntos novamente, tá? Então, sempre onde tem somente um, faço somente um ponto alto. Cheguei aqui, tem um aumento de pontos, no primeiro eu faço também só um ponto alto, no segundo dos 2 que estão juntos na volta anterior, eu faço 2. Agora, olha, tem 3, olha, né? O primeiro sozinho, os próximos 2 juntos. Então, nesse que está sozinho, faço também somente um ponto. No primeiro dos 2 que estão juntos, faço somente um ponto.
No segundo dos dois que estão juntos, faço 2. Vou para o próximo bloquinho, olha, novamente. No primeiro que está sozinho, somente um ponto alto. No segundo, somente um ponto alto. E aí no terceiro, que são dos dois que estão juntos, eu faço 2 no mesmo lugar. Eu vou fazer até chegar aqui, porque daí eu mostro para você como que a gente começa a fazer esse aumento de pontos aqui, mas eu acredito que você já tenha entendido que esse aumento de ponto é progressivo e todas as voltas vão ser desse jeito aqui. Eu vou fazer o meu até chegar aqui na parte oval e mostro para você. Já estou chegando aqui na parte oval, nós estamos fazendo aqui a 4ª volta já no trabalho. E não precisa contar aqui quantos pontos tem até chegar na parte oval, porque o aumento a gente só vai fazer quando chegar no aumento de ponto da volta anterior, né? Então, olha, logo à frente aqui eu tenho o aumento de pontos que nós fizemos na volta anterior. E é ele sim que vai guiar aqui o aumento que eu vou fazer nessa volta. Então, independente da quantidade de pontos que tem aqui no comprimento do tapete, o aumento vai ser sempre em cima do segundo ponto dos dois que nós fizemos juntos na volta anterior. Antes desse aumento de ponto aqui, olha, não tem nenhum aumento de pontos, todos os outros estão sozinhos. Esses dois aqui que foram feitos juntos no mesmo lugar. Então é aqui que eu vou me guiar para fazer o aumento nessa volta aqui, tá? Então independente da volta que você esteja também, é sempre do mesmo jeitinho, você só vai identificar onde é que está o aumento na volta anterior. Aqui, olha, eu achei os 2 pontos. No primeiro faço somente um ponto alto. No segundo dos dois que foram feitos juntos na volta anterior, então no segundo eu faço 2 também, olha. Aqui. No segundo ponto, no segundo dos dois que foram feitos na volta anterior, eu faço 2 também. Vou procurar o próximo aumento. Nesse aqui, olha, ele está sozinho. O outro, sim, olha, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, no que está sozinho eu faço somente um ponto. Quando chegar no segundo dos dois que estão juntos, eu faço um aumento. No primeiro, então, faço somente um ponto também. No segundo, faço 2, tá? Independente da volta que você esteja fazendo, independente do comprimento do tapete que você esteja fazendo, você vai só se guiar aqui pela volta anterior. Onde tem aumento na volta anterior, é o local correto para fazer o aumento nesta volta, tá? Independente então do comprimento, independente da quantidade de pontos que tem no comprimento, nunca vai dar errado. Olha. Novamente 2 pontos altos aqui em cima, deste que é o segundo dos dois que foram feitos juntos na volta anterior. Assim fica bem fácil fazer os aumentos aqui na parte oval, não tem nem que ficar contando os pontos, não tem que ficar dizendo para você pula tantos pontos, faz o aumento, pula tantos, faz o aumento. Você pode fazer inclusive quantas voltas você desejar, porque você vai sempre encontrar aqui o aumento que foi feito na volta anterior e fazer o aumento na próxima volta. Se começar a formar ondulação, faça uma volta completa sem fazer aumento. Na volta seguinte você retoma o aumento novamente na mesma direção, tá? Eu vou mostrar isso mais à frente para você, como fazer uma volta completa e depois retomar o mesmo padrão de aumentos, né, de pontos. Vou mostrar já já, a gente vai fazer uma volta aqui sem fazer aumento de pontos e eu mostro para você também como que a gente faz para retomar o padrão de aumento de pontos. Mas aqui agora é só você continuar fazendo por toda a volta. Eu vou fazer aqui até completar 6 voltas aqui no trabalho. Essa aqui já é a 4ª, vou fazer 6 voltas completas, mas sempre eu vou fazer isso, olha, na próxima volta, por exemplo, eu vou vir aqui, olha, com ponto alto em cima de ponto alto até achar esse primeiro aumento aqui, olha, os 2 pontos que estão juntos aqui, olha. Quando chegar aqui, eu faço o primeiro aumento de pontos em cima do segundo. Vou fazendo ponto alto até chegar no próximo aumento. Esse aqui é o segundo do próximo aumento, faço novamente 2 pontos altos em cima dele. Vou procurar o próximo. Enquanto isso, vou fazendo somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos de base e quando chega no segundo dos 2 que foram feitos juntos, eu faço novamente aumento de pontos, tá? Vou fazer 6 voltas, essa aqui já é a 4ª, né? Vou completar a 4ª, fazer a 5ª e a 6ª volta, mas aí eu mostro para você, quando eu completar as 6 voltas, como que eu continuei fazendo o aumento, olha, sempre em cima do segundo, olha. Segundo ponto de base tem 2 pontos juntos. Segundo desses 2 que nós fizemos na 3ª volta, tem 2 pontos juntos. No segundo aqui dos 2 que nós estamos fazendo aqui na 4ª volta, teremos 2 pontos altos juntos aqui. E assim nós vamos fazer
sucessivamente por todas as voltas, tá? Vou fazer aqui 6 voltas e mostro para você como continuar. Fiz aqui, olha, 6 voltas completas aqui no trabalho, tá? Os aumentos de ponta é do mesmo jeitinho, olha, como você pode ver aqui, olha, sempre que chega no ponto de aumento, olha, desde aqui, né? Desde a segunda volta que tem pontos de aumento, aqui estão os 2 pontos juntos, então no segundo dos 2 que estão juntos eu fiz novamente na terceira volta, no segundo dos 2 que eu fiz na terceira volta, eu fiz aqui na quarta volta os 2 pontos de aumento. Olha, na próxima volta também, sempre no segundo ponto, olha, na mesma direção tem todos os aumentos. Isso para todos os aumentos que tem aqui na parte oval do tapete, olha, do mesmo jeitinho. Vou até deixar uma imagem aí, para você ver a divisão desses aumentos aqui, para você ver que foram mantidos a mesma quantidade de aumentos aqui na parte oval. Isso nas duas, tá? Os dois lados do tapete exatamente igual. Agora eu vou fazer aqui um detalhe todo em ponto baixo para ele ficar aqui em relevo, mas se você não quiser fazer é só você alongar esse fio aqui, cortar, fazer o acabamento aqui com a agulha de tapeceiro e depois continuar com a nova cor, tá? Eu vou trabalhar em seguida com a cor 3526, depois que eu fazer esse detalhe aqui todo em ponto baixo. Mas se você não quiser fazer esse detalhe, como não tem aumento, não interfere em nada aqui no tapete, tá? Então você pode também não fazer ele, caso você queira. Vou finalizar aqui então com ponto baixíssimo, olha, eu finalizei a sexta volta exatamente igual a todas as outras. Vou começar a próxima volta fazendo uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. Agora eu vou fazer ponto baixo em todos os pontos, inclusive lá na parte oval não tem aumento, tá? Só que eu vou pegar somente o fiozinho da frente, olha, desta vez eu não vou pegar o fio de trás. O fiozinho de trás eu vou deixar para que eu comece a trabalhar com o outro fio, tá? Com a outra cor. Então eu vou fazer aqui uma volta completa toda em ponto baixo, pegando somente o fiozinho da frente de cada ponto, olha, desse jeito aqui, somente o fio da frente. Assim essa volta aqui com ponto baixo vai ficar levantada, né? Formando aqui um detalhe depois no tapete. Então vou dar aqui uma volta completa, não tem aumento nem na parte oval, tá? Como eu disse, depois a gente vai retomar aqui o trabalho, fazendo com a outra cor de fio, pegando esse outro fiozinho que sobrou aqui, olha, de cada um dos pontos, olha. Como eu estou pegando somente um dos fios, o outro está sobrando aqui na parte de trás, para a gente trabalhar com a nova cor começando nele, tá? Então eu vou fazer por toda a volta, pegando somente um fiozinho, e aí eu mostro para você como finalizar essa volta para o acabamento aqui também ficar perfeito. Vou fazer o meu aqui e já mostro para você como finalizar. Fiz aqui pontinho baixo então por toda a volta, olha, essa volta aqui fica levantando, tá? Olha, pode ver que aqui na ponta aqui, olha, na parte oval, ele fica mais levantadinho, tá? É essa a intenção mesmo. Aqui também na lateral depois ele vai levantar, tá? Quando a gente fizer aqui a parte com a outra cor de fio, ele vai ficar levantadinho, é esse efeito aqui mesmo que a gente quer. Eu vou finalizar aqui fazendo ponto baixo também no último ponto aqui, olha, junto com uma correntinha que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo aqui nesta alcinha no pé desta correntinha. Agora sim, eu vou alongar esse fio aqui para cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Cortei aqui o fio. Vou colocar aqui na agulha. Vou pular a correntinha que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo aqui. Vou no próximo, olha, no primeiro ponto baixo que está após a correntinha. Vou passar a agulha de trás para frente, pegando assim os 2 fiozinhos desse ponto baixo. Passar agora dentro do último ponto baixo e dentro da correntinha que eu fiz para formar o primeiro pontinho, tá? Saindo na parte de trás, assim, olha. Aí esse ponto aqui da finalização fica exatamente igual a todos os outros, aí não dá para notar que eu terminei, comecei essa volta aqui, tá? Aqui na parte de trás eu preciso ter atenção para não prender aqui, olha, a parte que eu vou trabalhar. Então eu vou só passar esse fio aqui, olha, desse jeito aqui, tá? Na direção ainda desse ponto baixo aqui. E deixar ele solto aqui. Eu vou fazer o acabamento só depois que eu fizer a primeira volta com a próxima cor, porque aí eu vou utilizar esses pontos aqui para fazer para trabalhar com o próximo fio. Aí eu vou ter aqui sustentação para amarrar esse fio aqui sem estragar aqui os pontos, tá?
que eu vou continuar trabalhando, senão acaba escondendo aqui os pontos e aí eu não consigo ver onde é que eu vou trabalhar os próximos pontos, tá? Na próxima etapa aqui agora eu vou utilizar ainda fio Barroco Max Color número 6, olha. Essa aqui é a cor 3526, tá? É fio Barroco Max Color número 6, do mesmo jeitinho do que eu usei aqui na primeira etapa, só estou mudando a cor para uma cor um pouquinho mais escura para dar aqui esse efeito nesse tapete, tá? Vou continuar trabalhando aqui agora, utilizando aqui como base, então, a volta de número 6, tá? E não essa volta aqui que nós fizemos com ponto baixo. Para cada um dos pontos que temos aqui na volta de número 6, eu vou fazer ponto alto. E quando chegar nos aumentos, também vou fazer aumento, tá? Então, vou começar aqui, olha, na direção das duas correntinhas aqui que formam o primeiro ponto alto, porque é aqui também que fica um aumento, né? E aí já continua, olha, na mesma direção do início e do final da volta que nós fizemos aqui com o fio de cor anterior. Só que aqui na parte de trás, olha, todos os outros pontos têm uma alcinha marcando aqui, né, olha, cada ponto. E nesse ponto aqui, olha, tem um fio passando por cima da alcinha que está na direção dessas correntes aqui, tá? Então tem que ter um pouquinho mais de atenção, olha, pegar aqui antes desta alcinha aqui, para não errar aqui nenhum dos pontos, olha. Ele está mais escondido aqui, para não errar nenhum desses pontos aqui, olha. Aqui, tá? Vou deixar uma sobra de fio aqui suficiente para que eu faça o acabamento depois. Inclusive tem uma pontinha de fio ali que eu deixei, né, com essa cor que nós terminamos de trabalhar. Puxei o fio aqui para a parte da frente, olha, e vou prender com ponto baixo. Em seguida fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Isso aqui na mesma direção das duas correntinhas que formam o primeiro ponto alto da sexta volta. Agora eu vou continuar fazendo ponto alto nos próximos pontos aqui no comprimento do tapete, que não tem aumento. Vou aproveitar para já ir escondendo estas duas pontas de fio aqui, olha. A ponta de fio que eu iniciei o trabalho agora e a que eu terminei anteriormente. Eu escondo ela aqui um pouco, depois eu deixo para mim fazer o acabamento. Vou para o próximo ponto, que já está após esse fio aqui que está por cima, pegando agora em cada um dos fiozinhos aqui e vou fazendo ponto alto em cada um dos fiozinhos na parte de trás. Eu vou mostrar aqui para você, sem esses fios atrapalhando aqui a visualização, que cada um dos pontos de base tem uma alcinha aqui, olha, tá? Na direção dos que nós fizemos o ponto baixo, tem uma alcinha que é o outro fiozinho, olha. Então eu só vou pegando cada um desses fios aqui e fazendo ponto alto nele, tá? Quando chegar na parte oval, teremos aumento de pontos, tá? Estamos na sétima volta. Veja que na sexta volta nós temos aumento aqui, olha, de pontos. Então, na sétima volta, vamos continuar fazendo aumento de pontos. Mas aí é bem fácil retomar esses aumentos aqui, mesmo que nós tenhamos feito essa volta toda aqui com ponto baixo sem aumento. Mas na volta de número 6 tem aumento e a gente vai continuar fazendo os aumentos de pontos aqui na sétima volta. Mas até chegar lá, não tem aumento, é só um ponto em cada um dos pontos de base. E aí, olha, quando chegar aqui na direção desses dois que foram feitos juntos no mesmo ponto de base, aí a gente começa a fazer aumento novamente. Eu vou fazer o meu até chegar aqui, aí eu mostro para você como fazer. Até lá eu vou só fazer um ponto alto para cada um dos pontos de base desse jeito aqui, tá? Já estou chegando aqui na parte oval e se não prestar atenção parece que eu estou fazendo ponto baixo, né? Mas é porque os pontos estão lá atrás, olha, desses pontos aqui que nós fizemos que fica em relevo, né? Então eles aparentam ser menores aqui, olha. E eu vou seguir aqui com ponto alto sem fazer aumento de pontos até chegar aqui na direção do segundo ponto de aumento que eu tenho aqui na volta de número 6. Mesmo se você tiver feito uma quantidade maior de volta, o aumento de pontos vai ficar sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos aqui na volta anterior. Então vou seguir até lá, fazendo somente um ponto alto para cada ponto de base, né, em cada uma das alcinhas que tem aqui atrás. Alcinha que eu digo esse fiozinho do ponto alto, né, que nós pegamos somente um para fazer o ponto baixo que está formando esse relevo aqui no trabalho. Então vou fazer aqui, olha, esse aqui já é o último antes de chegar aqui no último de aumento aqui, olha, no primeiro ponto de aumento aqui tem 1, 2 juntos, então no próximo, olha, que fica na direção desse aqui, que é o segundo dos dois que estão juntos, vou fazer aqui também um aumento de pontos. Mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, olha.
Pronto, já tenho então o primeiro aumento aqui com esse fio também. Os dois pontos, olha, foram feitos na mesma alça que está na direção do segundo ponto aqui de aumento. Eu vou seguir novamente com ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no segundo ponto dos próximos aqui que estão juntos, faço novamente o aumento de pontos. Então eu não estou mudando a forma de fazer, tá? Só tenho que prestar um pouquinho mais de atenção porque eu tenho aqui entre os pontos aqui, esta volta aqui com relevo, tá? Então mas sempre eu vou me guiar aqui pela última volta que eu fiz aumento. Mesmo se essa volta aqui que eu fiz com ponto baixo fosse uma volta completa com ponto alto sem aumento de pontos, fosse toda sem aumento, né, a volta completa aqui na parte oval, eu ia sempre me guiar agora no próximo aumento, na última volta que eu fiz aumento, certo? Então, vou continuar aqui agora até chegar no próximo ponto. Aqui também é bem fácil contar, porque eu estou fazendo aqui a sétima volta, né? Então, depois do aumento, já tenho 1, 2, olha. Aqui está o aumento, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o ponto de número 7 junto com o ponto número 6, tá? É uma outra forma de contar, que eu já até expliquei naquele trabalhinho que eu expliquei como fazer aumento em trabalho redondo. Olha só, ele fica na mesma direção, tá? O sétimo ponto junto com o ponto número 6. Isso depois de você identificar aqui o primeiro aumento, os outros todos você vai encontrar desse jeito aqui de forma bem fácil, olha. Aqui tem um aumento, então, novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto de número 6 fica na direção do segundo ponto dos dois que estão juntos, já está um pouco inclinado aqui para o lado da mão que está a agulha, significa que eu tenho que fazer um aumento de pontos. O sétimo ponto alto fica junto com o ponto de número 6. Isso na sétima volta. Na volta de número 6, o sexto ponto fica junto com o número 5. Na quinta volta, o quinto ponto fica junto com o número 4. Né? Então agora na próxima volta, na volta de número 8, depois que eu fizer aqui o primeiro aumento, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, junto com o sétimo ponto, olha, teremos mais um aumento porque é o segundo ponto dos dois que estão junto nessa volta aqui. Eu vou continuar aqui fazendo os aumentos, mas como você viu, aqui não tem diferença nenhuma das voltas anteriores, né? A volta é toda com ponto alto, sempre fazendo aumento em cima do segundo ponto de base dos dois que foram feitos no mesmo ponto, na volta anterior. Ou seja, a maneira de fazer o aumento aqui não muda, tá? Eu estou fazendo do mesmo jeitinho, vou fazer aqui por toda a volta. Sempre que chegar aqui na parte oval, quando eu encontrar aqui, olha, igual agora, o próximo ponto é o segundo dos dois que estão juntos. Então eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Isso aqui na parte oval, nas duas partes, é exatamente igual, tá? Veja que vai ficando certinho aí novamente, a parte arredondada aqui do tapete fica bem direitinho. Eu vou fazer aqui por toda a volta e mostro como finalizar. Fiz aqui a volta completa, olha, então depois do aumento de pontos aqui, olha, que tem 2 pontos juntos, fiz 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto já está aqui, formado por 2 correntes, então no caso o sétimo ponto, junto com estas 2 correntinhas aqui na mesma alça, olha, para fazer um aumento aqui de pontos, né? E aí finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Assim nós temos aqui então na mesma alça, aqui na direção das correntinhas aqui, olha, da sexta volta, tenho também um aumento de pontos aqui nesta volta, tá? Tenho aqui então, olha, um total de 7 voltas já no trabalho, 8 na verdade, porque temos aqui uma volta só com ponto baixo, né, fazendo esse detalhe. Mas a sétima volta aqui que tem aumento, olha, já com uma cor diferente, tá? A oitava volta aqui no trabalho é exatamente igual nós já vínhamos fazendo. Vou começar aqui fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Quando completar a volta, teremos um aumento de ponto junto com esse ponto alto aqui, olha, formado por correntes, e faremos ele aqui, nessa alcinha aqui formada por esse ponto baixo que nós fizemos para finalizar a volta anterior, tá? Assim fica bem discreta aqui a finalização da volta.
Depois de fazer aqui 2 correntes, vou continuar fazendo ponto alto então no próximo ponto de base, sempre cuidar para não esquecer que nenhum pontinho, né? Pegar aqui já no próximo, que ele fica um pouquinho mais imprensado ali. Continuar fazendo ponto alto em todos os pontos de base. Como os pontos aqui não tem aumento, né? Aqui no comprimento do tapete nunca faremos aumento de pontos, eles estão sempre sozinhos. Então nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá na parte oval, onde temos novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fazendo aqui então o primeiro aumento de pontos. Quando chegar aqui, eu faço então 2 pontos altos em cima do segundo ponto dos 2 que estão juntos. Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto novamente, até chegar novamente onde tem um aumento de ponto, onde estão os 2 juntos, faço 2 pontos altos em cima do segundo desses 2 que estão juntos. Sempre que fizer isso, olha, eu vou contar aqui quantos aumentos nós temos, precisa ter 8, né? Porque nós começamos aqui, olha, com um total de 8 pontos aqui na mesma correntinha, lembra? Então, em todas as voltas, cada uma delas vai ter 8 pontos de aumentos. Olha aqui, ó. 1, né? Estão os 2 aqui, tem um ponto então a mais nesse lugar aqui, 1. Aqui tem um a mais junto, olha, 2. Mais um aqui, 3. Mais um aqui, 4. Novamente aqui mais um, 5. Vamos continuar aqui contando. 6. 7. 8. Agora, olha, nos próximos aqui não tem nenhum aumento de pontos, estão todos sozinhos, tá? Se você conferir no seu trabalho, tem assim 8 pontos de aumento aqui na parte oval, em cada uma das pontas aqui do tapete vai ter então 8 aumentos de pontos. Se está assim, está certinho, é só continuar fazendo que vai dar certo o seu trabalho, tá? Eu vou continuar o meu aqui então com ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no primeiro aumento de pontos. Começo a fazer o aumento de pontos e sigo normalmente aqui e vou completar mais uma volta no trabalho. Aqui, olha, eu segui fazendo então ponto alto em cima de ponto alto aqui no comprimento do tapete. E o aumento de ponto, como eu disse, olha, fica no segundo ponto de aumento da volta anterior. Eu vou fazer isso em todas as voltas, tá? O aumento de ponto nunca muda, olha. Quando eu chego aqui, onde tem os 2 pontos altos que foram feitos no mesmo ponto de base, eu faço novamente 2 pontos altos em cima do segundo desses 2 que estão juntos, tá? Do mesmo jeitinho que nós estamos fazendo desde a terceira volta, né? Porque na segunda nós fizemos em todos os 8 lá na parte oval. E aí, agora, a partir da terceira volta, sempre no segundo ponto de base. Aqui, olha, por exemplo, eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto em cada um desses pontos aqui. Quando chegar nesse ponto de aumento aqui, eu faço 2 pontos altos em cima do segundo aqui, olha, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Assim você não vai errar nunca, independente da quantidade de voltas que você fizer com essa cor aqui. Sempre fazendo o aumento no segundo ponto de base. Completei aqui 3 voltas com essa cor de fio aqui, né? Em todas elas aqui eu fiz aumento de pontos sempre que chegasse no ponto de aumento da volta anterior, em todas elas. Então, se eu contar aqui com essa volta de ponto baixo, essa aqui já é a 10ª volta. Então, agora a 11ª eu não vou fazer aumento, vou fazer uma volta completa só com ponto alto, olha, começando com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta, não faço aumento, tá? Na 12ª volta, ou seja, depois dessa daqui, vou fazer essa aqui completa sem fazer aumento. E aí na próxima eu volto a fazer aumento e aí eu utilizo como referência essa volta aqui, tá? Essa que tem aumento de pontos aqui. Exatamente como nós fizemos aqui quando eu fiz com um ponto baixo, só que aí nós utilizamos como referência a 6ª volta. Então eu vou fazer uma volta completa agora sem fazer aumento, e aí quando eu for começar a próxima volta, eu vou utilizar esta volta aqui, a número 10, como referência para mim saber me guiar aqui para mim fazer os aumentos na volta de número 12. Aqui, olha, na volta de número 11 eu não fiz aumentos. Olha, veja que quando cheguei aqui no ponto de aumento, eu passei direto somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos de base. Já na volta número 12, essa sim eu vou retomar então os aumentos, olha, me guiando aqui pela volta de número 10. Aqui, olha, na direção do segundo ponto de aumento que temos na volta de número 10, na direção do mesmo ponto, olha, aqui tem somente um ponto alto, mas na direção dele, então, estou fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer do mesmo jeito até chegar no outro, olha. Somente um ponto alto em cada um dos pontos de base. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, olha, o ponto número 9 e o número 10 fica no mesmo ponto de base. Isso porque tem 12 voltas, mas a volta número 7 é aquela toda com ponto baixo. E a volta número 11, aqui não fizemos aumento, tá? Então aqui, olha, estou fazendo o aumento na direção do segundo ponto de aumento que tenho na volta de número 10, tá? Por ela eu vou me guiar para fazer todos os outros aumentos. Sempre que chegar aqui na parte oval, eu vou olhar aqui na volta número 10, na direção do segundo ponto dos dois que nós fizemos aumento, eu vou fazer o aumento de ponto nessa volta aqui. Teremos a mesma quantidade de aumento de pontos, tá? 8 aumentos aqui ao longo da parte oval do tapete. Vou fazer isso nas duas pontas do tapete, então não tem como se perder aqui, porque eu vou me guiar aqui pela volta de número 10. Sempre que tiver um aumento de pontos, faço o aumento também sempre no segundo ponto, na direção, né, do segundo ponto dos dois que nós fizemos no mesmo ponto de base lá na volta número 10. Então, mesmo que você faça aí uma volta, duas voltas sem fazer aumento de pontos, quando você for retomar o aumento de pontos novamente, você vai fazer sempre na mesma direção. Aqui dá para ficar bem claro, olha, dá para perceber ele bem fácil aqui, olha, o aumento de pontos aqui na volta de número 12, na mesma direção do segundo ponto de aumento aqui da volta de número 10. O aumento de pontos da volta número 10 está na mesma direção do segundo ponto de aumento da volta de número 9. E assim são feitos todos os aumentos no tapete, tá? Eu vou fazer agora essa volta aqui completa. Completei aqui então a volta de número 12, fazendo aumento de pontos na direção de todos os aumentos que nós temos, olha, na volta de número 10, tá? Então em cada uma das pontas aqui do tapete eu tenho 8 aumentos de pontos, na mesma direção dos aumentos que nós fizemos aqui na volta de número 10, tá? A volta de número 13, agora eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui, olha, com a volta de número 7, com esse fio mais clarinho. Vou fazer uma volta toda com ponto baixo, pegando somente o fiozinho da frente para ficar esse detalhe, e aí em seguida a gente já vai trocar de cor novamente. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho da frente. Essa volta aqui também não tem aumento de pontos, tá? Igual nós fizemos a volta de número 7. Só ponto baixo, pegando somente o fiozinho da frente. Ponto baixo em todos os pontos de base, por toda a volta. Para finalizar, a gente vai finalizar ela aqui com agulha de tapeceiro para que fique imperceptível, né? O acabamento aqui. Mas é só fazer ponto baixo em todos os pontos de base e não se esquecer, olha, de pegar somente o fiozinho da frente, tá? Não é o fiozinho de trás, para não deixar o detalhe aqui na frente. Nós precisamos que o fiozinho fique na parte de trás, olha, para começar a próxima cor, tá? Então só o fiozinho da frente desse jeito aqui por toda a volta. Fiz aqui a volta completa, então com ponto baixo, olha, o último ponto baixo eu vou fazer nesta alça que fica do lado da correntinha que nós fizemos aqui para dar a altura do primeiro ponto baixo. Assim teremos a mesma quantidade de pontos aqui, tá? Não tem aumento de pontos nem na parte oval, tá? Somente ponto baixo em cima de cada um dos pontos da volta anterior. Vou alongar esse fio aqui, cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, porque assim fica bem mais discreto esse acabamento aqui, e na próxima etapa a gente já vai começar com uma nova cor, exatamente como nós fizemos na volta de número 8. Esse acabamento aqui também é exatamente igual ao que nós fizemos aqui, olha, na volta de número 7, tá? Vou pular aqui a correntinha de espaço que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, introduzir a agulha no próximo ponto baixo de trás para frente, passar o fio todinho aqui e ajustar ele, passar dentro do último ponto baixo, e em seguida dentro da correntinha ali, olha, que forma o primeiro ponto baixo, saindo na parte de trás do trabalho. Agora, só ajustar esse ponto aqui, que ele fica certinho aqui também, olha, igual a todos os outros. Aí quando colocar aqui o tapete fica direitinho, tá? Essa ponta de fio aqui, na parte de trás, eu nem vou fazer o acabamento ainda,
porque eu vou deixar ele aí para fazer o acabamento no final. Nem aquela outra etapa ainda não fiz o acabamento, olha, tá solto aqui, que agora já tem fio aqui suficiente para a gente dividir esse fio em dois, né, e amarrar aqui as pontinhas antes de cortar as sobras. Nós estamos chegando aqui também no final da primeira parte do passo a passo. Se você está fazendo o seu trabalho, eu espero que você esteja gostando do resultado, e o vídeo para você continuar fazendo o seu trabalho eu vou deixar aqui em cima. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.